Olá, irmãos, tudo bom? Meu nome é Gideon, pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia na Igreja do Arruda, aqui em Recife, Pernambuco. Estou trazendo essa mensagem hoje para vocês a pedido da minha amiga Yasmin. E uma das vantagens diante de toda essa situação que a gente está vivendo é que estamos podendo receber mensagens de pessoas de vários cantos do Brasil, né? Aqui em Recife não está sendo diferente, a gente também está recebendo mensagens de pessoas de vários cantos do Brasil. E a mensagem que eu quero trazer hoje, ela é muito contextualizada para o presente momento em que nós estamos vivendo. Quero convidá-los a abrir a Bíblia aí no capítulo 17 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17. O texto vai passar aqui na tela, mas eu vou ler aqui. Se você quiser, abre aí a sua Bíblia e me acompanhe. Agora com a palavra aberta, né, vamos fazer uma oração e pedir que Deus esteja aqui nos guiando e conduzindo essa palavra. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos tua palavra. Te pedimos que nos abençoe, teu Santo Espírito possa nos conduzir e nos guiar. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Irmãos, no livro de 17, de 1 Samuel capítulo 17, no verso 4 da minha Bíblia diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Eu fui calcular quanto era 6 côvados e 1 palmo. E o cálculo que eu cheguei é que Golias tinha aproximadamente 2 metros e 80 centímetros de altura. Gente, eu tenho um amigo que ele tem aproximadamente 1,90 m. Ele tem um pouco mais, na verdade, 1,94 m. E eu acho ele muito alto, muito alto. Eu estou imaginando o tamanho de Golias com 2,80 m. Eu agora consigo entender por que as pessoas tinham tanto medo de Golias. 2,80 m. Eles estavam ali diante de um gigante e era isso que eles estavam enxergando. Aqui diz, né? Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados e 1 palmo. E as pessoas, quando olharam para ele, viram um gigante. Né? Tanto é que isso está relatado aqui na Bíblia. No verso 8, diz assim: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E aqui eu entendo porque as pessoas olharam para o tamanho de Golias. Golias era um gigante para eles. E para eles, Golias era... Aliás, e para Golias, eles eram servos de Saul. Na vida da gente, a gente também enfrenta muitos gigantes. Né? Eu já enfrentei alguns gigantes na minha vida. Eu morei por muitos anos com a minha avó. E no ano de 2017, eu estava viajando eu estava em São Paulo. Desculpa, 2016. Eu estava viajando em São Paulo. Foi dezembro de 2016. E eu fui para um evento do meu trabalho e me ligaram, minha mãe me ligou na verdade, me dizendo que felizmente a turbulência já havia passado, mas que a minha avó havia tido 2 paradas cardíacas. Eu morava com a minha avó, né? E naquele momento, receber aquela notícia estando em São Paulo, eu não tinha de onde tirar forças, porque eu fiquei muito preocupado. Ela disse que já havia passado, que ela já estava estável, mas eram 2 paradas cardíacas. Minha avó tinha acho que 74 anos naquela época. E eu nem consegui mais participar do evento do trabalho e ficar, enfim. Eu fiquei muito preocupado naquele momento e eu só pude me entregar à oração e pedir que Deus realmente trabalhasse nela, né, através dela. Engraçado não, mas aconteceu que em 2017, no ano seguinte, também em dezembro, ela precisou se internar e o médico disse que o coração dela estava pulsando, enfim, estava com problemas. Eu não vou saber falar a parte técnica do que estava acontecendo, mas ele disse que ela precisava passar por uma cirurgia. E lá estávamos nós de novo, com a minha avó, em dezembro, um ano depois, tendo que passar por uma cirurgia do coração. A gente ficou muito preocupado, eu não sou médico, não tinha muito o que fazer, ainda que fosse, acredito que não estaria apto para poder ir lá fazer alguma coisa. E precisei de novo me curvar e me inclinar à oração e pedir que Deus intervisse. Minha avó gosta de dar susto, principalmente com coisas do coração. Em 2018 ela passou por outras coisas,
outro problema do coração, mas não foi nada mais tão grave quanto essas duas, né, de 2016 e 2017. Eu sei que naquele momento eu e minha família nos curvamos, dobramos o joelho no chão e tivemos que confiar muito em Deus. E aqueles foram gigantes que nós precisamos enfrentar. Vocês também, provavelmente que estão aí me ouvindo, devem ter enfrentado diversos gigantes na vida de vocês. Eu vou voltar para essa história de Davi daqui a pouco, para essa história que a gente está vendo aqui, né? A gente vai encontrar como Davi se encaixa nessa história daqui a pouco, mas eu quero olhar agora lá no livro de Romanos, no capítulo 8. São meus versos favoritos da Bíblia. Eles estão em Romanos, no capítulo 8. Eu sempre uso Romanos 8 em todas as vezes que eu tenho que transmitir a mensagem para alguém, porque esses versos eles me trazem conforto. E no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estiver a nosso favor, quem é que pode ir contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Deus ele nos deu o que ele tinha de mais valioso, que era Jesus Cristo. Se ele nos entregou Cristo, ele está disposto a entregar qualquer outra coisa. E lá, nos últimos versos, a partir do verso 37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e essa é a parte que eu mais gosto desse texto, porque ela me traz esperança. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu olho para o tamanho de Deus, e aqui a Bíblia diz que nada pode nos separar, a morte, a vida, os anjos, os principados, coisas do presente, coisas do porvir, nem poder, nem altura, profundidade, nada pode nos separar desse amor. O amor de Deus é realmente muito grande, e lá no começo ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue nem mensurar. Ele nos ama de uma forma que, enfim, a gente não consegue nem entender. E quando eu volto lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 17, o que eu encontrei lá naqueles primeiros versos que a gente leu foi um povo que olhou para o tamanho de Golias, e Golias enxergou servos de Saul. E aí, quando a gente olha ali no verso 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois... E aí, essa parte é impressionante, porque Davi era um jovem, ele não foi sequer chamado para a batalha, e ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Para os homens do exército, Golias era um gigante. Para Davi, ele era um incircunciso. E lá no verso 45 diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E eu entendi por que essa coragem toda de Davi. Porque o exército, eles estavam lá como servos de Saul. Davi, diz aqui no verso 45, estava como servo do Deus vivo. E ele tinha a plena certeza, como lá a gente viu em Romanos 8, que se Deus estava com ele, quem podia ser contra ele? Ele já havia vencido o leão, ele já havia vencido o urso, e Golias seria apenas mais um pequeno obstáculo diante que ele teria que enfrentar, porque Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, quem pode ser contra ele? A gente está vivendo esse período aí de quarentena, estamos vivendo esse período de pandemia, o mundo inteiro apreensivo. Quando as coisas vão melhorar, a gente não tem essa certeza. Mas se a gente tiver a certeza de que Deus está a nosso favor, nada pode ser contra a gente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não precisa temer, porque Deus ele nos ama, ele nos deu seu filho e com ele nos dá qualquer outra coisa. Se a gente vai enfrentar diversos desafios agora nessa quarentena, posterior a ela, seja um problema de doença, seja um problema de até perdas, mas o que a Bíblia nos diz é que o amor de Deus, nada pode nos separar dele, nem a morte, nem principados, potestades, poderes, altura, nada.
Então o convite que a Bíblia nos faz hoje é que a gente tenha essa certeza que Deus ele está com a gente e se Ele está do nosso lado, a gente não precisa temer absolutamente nada. Então quero fazer aqui uma oração para a gente finalizar essa mensagem e termos essa certeza hoje na nossa vida de que Deus está com a gente e se Ele está do nosso lado, nós não precisamos temer absolutamente nada. Oremos. Maravilhoso Deus, eu quero te agradecer porque Tu estás do nosso lado e diante dessas coisas a gente não tem o que temer porque somos mais que vencedores através do Teu Filho. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, te agradecemos pelo Teu imenso amor que ultrapassa todas as barreiras e nos alcança e diante desse amor a gente não precisa temer nada. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, espero que essa mensagem traga conforto ao seu coração e que, assim como Davi, a gente fique firme diante dos gigantes que vão aparecer na nossa vida, porque Deus está conosco.